Każdego. It's not a good idea. You're not gonna be able to see him. No isso que vai ser good. Você assistiu? I can't get it higher, Sean. Something wrong with my phone. Something wrong with my phone. Ok, gente, daqui a alguns minutos, Hanukkah Sameach para todos. Logo vamos iniciar o nosso live. Chag Sameach a todos. Forget it. Get something wrong. Forget it. There's something wrong with my thing. Vocês estão me ouvindo? Precisamos um pouco de feedback. Vocês estão ouvindo? Fazem assim. Oh, ok. Agradeço. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Ok, gostei. Vamos continuar assim. Está demorando um pouco, porque nós temos hoje tanto o Zoom como o Instagram e temos que ser em vários lugares ao mesmo tempo. Por isso, vamos juntar toda a luz possível hoje à noite. You're good. Chag Sameach, gente. Okay, can I see this? Just a second.
Uau, uma operação hoje. Se alguém que entende na tecnologia. Você vai começar já? Ah. I don't hear anything. Ask if they hear anything. Vocês estão ouvindo alguma música? Ok, vamos iniciar a programação de hoje. Hoje à noite é a primeira vela. A primeira vela sempre é algo que nos traz muita alegria. Hoje inauguramos a festa do Hanukkah acendendo a primeira vela mesmo. Vamos lembrar um conceito bem importante que nossos sábios disseram. Um pouco de luz expulsa muito escuridão. Isso é só um pouquinho de luz. Assim que acendemos apenas uma vela, em seguida, a escuridão e tudo que é negativo foge. E é interessante, a luz não trabalha, não se esforça para expulsar a escuridão. Basta acender uma vela só e tchau, até logo não, tchau mesmo para toda a escuridão. Por isso vamos agora acender a primeira vela. Vamos deixar entrar mais algumas pessoas que chegaram agora. Rabino Shapiro chegou. Vamos acender a vela e iniciar a brachá de hoje. Ok, eu espero que estou todo mundo me vendo de vários ângulos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvosov v'tzivonu lehadlik neir Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavoseinu bayomim ha'eim bizman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקימנו והגיענו להגיע זמן הזה. Hold on to the minute with your other hand. Show me what the heck. A tradução dessas bênçãos é o seguinte. Fizemos 3 bênçãos. Primeira brachá
agradecemos Deus, abençoamos Deus, o Rei do Mundo, que nos ordenou no dia de hoje para acender a vela do Hanukkah. Segundo Brachá, pedimos para Deus, aquele que fez milagres para nossos antepassados, para Ele continuar fazendo milagres para nós nos dias de hoje. A terceira Brachá, pedimos para Deus, quem nos sustentou, quem nos fez chegar para um dia tão sagrado e tão alegre, logo para nos trazer para situações alegres que nem o dia de hoje. Foram os três brachot, os três bênçãos antes de acender a vela do Hanukkah. Agora, o costume é, após acender as velas do Hanukkah, se fala Hanerot Halalu e se canta Maoz Tzur. Devido ao fato que eu sou o único cantando aqui, vocês todos são no mute, por isso eu vou cantar Maoz Tzur, pelo menos uma parte, a maioria de vocês conhece, a música mais conhecida do Hanukkah, e depois vamos estudar junto a história do Hanukkah e a sua relevância para os dias de hoje. Maoz Tzur Yeshuasi Lechono Elishabeach Tikoin Beis Tefilosi Veshom Toydo Nezabeach Leyeis Tochin Madbeach Mitzor Hamnabeach Ozeg Moir Beshir Mizmoir Chanukah Samizbeach Ozeg Moir Beshir Mizmoir Chanukah Samizbeach Roloi Sovehona Beshi Beyogoin Koichi Kolo Chayai Megeru Bekoishi Beshibud Malchus Eglo Uveyodoi Hagdoylo Hoitzi Yesazes Gula Chel Paroi Bechol Zaroi Yordo Cheyeven Metzulo Chel Paroi Bechol Zaroi Yordo Cheyeven Metzulo. A música vai mais longe. Ari's not in. Só um minutinho. Tem algumas convidados. Mas ela não está aqui. Ele não está aqui. Não está esperando. Eu não posso deixar ela entrar. Não está. Ele não está. Manda ele entrar de novo. Ok, agora o que nós vamos fazer? Vocês vão dar para mim 60 segundos, onde que eu vou reorganizar o nosso quarto e vamos iniciar a nossa aula, que vai ser a história de Hanukkah. Hold on. Ok, agora nós estamos na posição certa. Me dá aqui. Ok, agora nós somos na sintonia. Acabamos de acender a vela do Hanukkah e vamos agora para a história. É interessante. Ari não está aí. Mas o Ari não está entrando aqui. Ele não está entrando. O Kaki não está vendo. Só um minutinho, porque Rabino Ari está querendo entrar. Ele does the same. Shalom going. Entra no participantes. On the bottom. Ok. Participante. Vê se ele pode entrar agora. Agora vê se pode entrar. Onde que está o nome do Ari? Ah, agora deu. Deu?
Ok. Puxa aí, amor. Agora que está todo mundo dentro, Baruch Hashem, numa boa hora, vamos iniciar a nossa aula e contar a história. Aliás, se olharmos bem na história do Hanukkah, é uma história que nós contamos sempre apenas uma pequena parte. Nós nunca contamos a história inteira e sobre isso vamos agora averiguar realmente o que aconteceu e qual que é o motivo da festa do Hanukkah. Vamos voltar mais ou menos 2000 anos atrás. É uma época quando a terra de Israel fez parte do Grécia e Síria. Naquele tempo, e é bom saber que quem realmente dirigiu naquele tempo do lado dos Grécia e Síria era um grupo chamado Seleucidas. Mas quando se trata sobre a história daquele tempo, fica difícil relatar a história porque a gente sempre começa no meio. A história tem que ter o início, meio e fim. E qual que é o início? Na época do Alexandre de Macedônia, ele praticamente era o rei sobre o mundo inteiro. Ele conquistou país após país, começando da Índia, África e Europa, tudo estava nas mãos dele. Passou até pela Terra Santa, onde ele se encontrou com nossos líderes e fizeram um acordo de paz. Alexandre de Macedônia faleceu jovem. E após o seu falecimento, o governo da Grécia e Síria, grego-síria, foi dividido em duas partes. A parte superior e a parte inferior. A parte superior fez parte desse grupo de Seleucidas, e a parte inferior, pelo Ptolomeu, o governador do Egito e tudo que estava no sul. Ptolomeu é chamado Talmai Hamelech, o rei Talmai, mas é Ptolomeu. Ele se deu razoavelmente bem com os Udim. Eu estou falando razoavelmente porque o preço de ficar de bem com ele foi grande. Logo vamos entender melhor o que significa o preço que nós pagamos por aquilo. Entre esses dois governos, norte e sul, entre Ptolomeu e Seleucidas no norte, começou muito bem. A dificuldade era que a passagem do norte para o sul, ou a subida do sul para o norte, sempre passava pela Terra Santa. A Terra Santa, Israel, até Israel de hoje, é o que liga Turquia e aqueles países que é do norte e a Grécia, como o sul, como o Egito e os países africanos. Por isso era um lugar perigoso. Por quê? Se havia uma guerra entre o norte e o sul, a passagem era pelo Israel. Mas antes da guerra, vamos voltar os 60 ou 70 anos antes da época do Hanukkah. O Ptolomeu, muito interessado na Bíblia, convocou sábios, eram 70 sábios da Terra Santa, onde que carregou eles com o trabalho de traduzir a Bíblia. Haviam grandes milagres que todos os 70 acertaram e traduziram por igual. Muitas palavras eles tinham que mudar porque jamais que alguém ia entender. Por exemplo, faremos um homem na nossa imagem, na nossa semelhança.
o grande comentarista Rashi explica que quando Deus fala essas palavras, ele mostrou um bom caminho, que a palavra faremos, nós, é uma palavra muito mais bonita do que falar eu. Quis ensinar que sempre é bom trocar uma ideia e se aconselhar com os outros. Mas se isso é mal interpretado, parece como Deus estava precisando de ajuda e ele convocou os anjos e falou faremos. Por isso eles mudaram, falaram farei. E assim várias outras mudanças que eles acharam por bem, já que a Bíblia está sendo traduzida e não todo mundo tem aquele preparo de entender os assuntos de uma forma delicada. Por isso, eles se juntaram em quartos separados. Havia um grande milagre que todos traduziram por igual. Isso é, na realidade, chamado hoje a Septuaginta. Isso é a fonte da nossa Bíblia traduzida. Dali foi para latino, de latino foi para várias outras línguas, e por isso temos tantas mudanças da Bíblia original para aquilo que nós hoje temos como conhecido Bíblia, a Bíblia do James de Inglaterra. Mas, de qualquer maneira, na época do Ptolomeu, foi traduzido, Talmai Hamela, rei Talmai, foi traduzido a Bíblia na linguagem da Grécia naquele tempo. Quando olhamos o Talmud, os sábios acharam que isso foi um decreto muito ruim para nós, muito ruim para os judeus. E nunca entendeu o que está tão ruim. Será que não é bom ter a Bíblia traduzida para todo mundo poder aproveitar os ensinamentos da Bíblia? Mas a resposta logo veio como início da tragédia das épocas difíceis que aconteceu antes do Hanukkah, da festa do Hanukkah. Assim que a Bíblia foi traduzida, a linguagem da Grécia naquele tempo se tornou algo mais acessível para nós também. Se já traduzimos, a gente começou a se interessar demais nas culturas diferentes que naquele tempo estava na volta de Israel. Grécia, com a modernidade deles naquele tempo, construções, arquitetura, música e o esporte que nós temos até o dia de hoje, foi algo que realmente interessou muito dos Yehudim. E já que havia um intercâmbio através da tradução da Bíblia, muitos Yehudim começaram a se interessar demais nos ensinamentos e nas filosofias da Grécia daquele tempo. E isso foi uma tragédia. Se calcula que entre o povo de Israel 30% eram helenistas. Helenistas significam pessoas que se interessaram na filosofia da Grécia daquele tempo. Essas pessoas, obviamente, se tornaram muito modernos. E sendo modernos, começaram a parar de cuidar do Shabbat, de cuidar dos mitzvot. E já que isso pegou a elite, a classe superior, encontramos que os sacerdotes, os líderes, os governadores de Israel eram helenistas. Pelos números que nós temos hoje, entre 30% e 40%, vamos dizer, 1/3 do Bnei Israel se modernizaram e se tornaram helenistas. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém está reclamando que não está ouvindo. Ok. Voltamos para a história. Tantas pessoas entre os Yehudim que se modernizaram. O norte, o governo do norte, os seleucidas, decidiram que basta. Eles são muito mais fortes do que o sul. O grupo de Ptolomeu deveria ser submisso ao governo do norte
e eles saíram para a guerra. Mas para guerrear e lutar, eles tinham que passar pela Terra Santa. E naquele tempo, um exército inteiro passando pelo Israel naquele tempo, pela Terra Santa, a destruição era grande, porque se exigiu dos israelitas, dos judeus naquele tempo, deles achar acomodação, deles achar tudo que é necessário para o exército poder parar e passar, e ainda queriam que eles ajudem com dinheiro. Isso começou a causar grandes transtornos. Mas a norte continuou, os seleucidas continuaram até o sul e iniciou uma guerra terrível, que demorou 12 anos essa guerra. E durante esse tempo, Israel ainda pertencia para o norte. Se deram bem com o sul, mas pertenciam para o norte. E quando foram chamados pelo governo da Roma para parar a guerra, na volta pelo Israel, começou uma grande dificuldade. Qual que é a dificuldade? Pararam, ficaram um bom tempo em Israel, conseguiram, do lado do Bet HaMikdash, do lado do templo, no lado norte, construíram lá uma estrutura enorme, chamada até a Fortress de Antônia, onde dali eles poderiam ter uma visão sobre todo o Bet HaMikdash. Colocaram a estátua de Zeus no próprio Bet HaMikdash. Colocaram os sacerdotes que eram melanistas. E a dificuldade era que o país inteiro, com o tempo, ia simplesmente perder a sua estrutura espiritual e entrar nessa ideia, nessa modernidade, vamos chamar, entre os judeus e Grécia, Síria daquele tempo. As diferenças entre os povos eram grandes. Para eles era a beleza externa, a arquitetura, ter um corpo assim, conforme se vê nas estátuas que eles até têm até o dia de hoje, sempre mostraram força, beleza. Todas aquelas ideias do esporte, a falta do recato mostrando o corpo, assim diante, isso era a linha de Grécia naquele tempo. Enquanto os judeus se dedicaram para outros assuntos. Vamos dizer, não tinha uma linguagem igual entre os povos. E o assunto começou realmente a ficar difícil. Com o tempo, quando Antíoco, que é chamado aqui Antíoco, quando o Tico é chamado Antíoco, gosto mais do nome Antíocos, ele era o governador daquele tempo do norte. Quando ele assumiu o poder no Israel, realmente ficou difícil, porque ele decidiu que basta. Israel, os judeus e o resto do mundo tem que se tornar um povo só. E ali ele entrou com seus decretos terríveis. Decretos terríveis, onde que não poderia mais cuidar do Shabat, onde que não poderia mais cuidar da circuncisão, onde que a comida preferida era porco e presunto. Isso era a ideia do Grécia naquele tempo, porco e presunto. Para um judeu, porco e presunto não é seu prato de preferência. É interessante que naquele tempo os sábios saíram com uma proibição que não pode ter porcos na Terra Santa. E essa proibição existe até hoje. Porque eles eram viciados na comida de porco. Mas o assunto ficou difícil. Tendo uma estátua do Zeus do Bet HaMikdash no templo, sacerdotes helenistas, dificuldade de praticar os mitzvot,
situação começou a ficar cada vez pior. Chegou num ponto que quem estuda o Talmud encontra uma passagem interessante. Que naquele tempo o decreto era que cada menina que casava, a primeira noite depois do casamento, ela deveria fazer uma visita para o governador e ficar a noite com ele. Imagina o grau da desgraça e da falta de conduta moral que funcionava naquele tempo, com esse exército que ocuparam a Terra Santa, de certa forma, naquele tempo. E assim o assunto foi indo do pior para o pior, até que chegou para o incidente de Modi'in. Isso que realmente marca o início da guerra dos Hashmonaim, da família dos Hashmonaim, contra os gregos naquele tempo, contra a Grécia naquele tempo. Modi'in é uma cidade mais ou menos 15 quilômetros de Jerusalém, ela existe até hoje. Nessa cidade de Modi'in, morava uma pessoa chamada Matityahu. Ele era um sacerdote, que a gente fala no Alanissim na nossa reza, Bimei nos dias do Matityahu, filho de Yochanan Kohen Gadol. Ou seja, ele era um filho do sumo sacerdote, ou, pelas algumas opiniões, um neto do sumo sacerdote. Na cidade de Modi'in, certo dia, chegou o exército da Grécia, montaram um altar enorme, trouxeram o porco e pediram para alguém se candidatar, se oferecer como voluntário para fazer o sacrifício e para todo mundo depois comer desse sacrifício. Queriam um judeu para ele fazer o trabalho, conforme era o costume deles. Pediram para Matityahu. O Matityahu falou, de jeito nenhum que vocês podem contar comigo. Isso é contra a nossa lei, é contra a nossa religião. Não conta com nós com isso. Perguntaram em voz alta, será que tem alguém que está disposto a fazer esse trabalho? De repente, um judeu, que era um judeu helenista, se ofereceu e se aproximou para o altar. Assim que ele se aproximou, Matityahu tirou uma lança, uma arma que ele tinha embaixo da sua roupa e acabou com aquele judeu. Matou ele no lugar. Os soldados, vendo o que aconteceu, queriam pegar aqueles judeus envolvidos, principalmente em Matityahu, e acabar com eles. Mas Matityahu e seu grupo já estavam bem armados. E havia uma pequena guerra no lugar, e dos soldados não sobrou nenhum. Eles mataram todos. Assim que mataram todos, o Matityahu falou para seu grupo, olha, nós não podemos ficar nessa cidade, porque vamos considerar isso que aconteceu aqui hoje o início da guerra. Isso é o início da guerra, porque eles não vão nos perdoar, eles voltam com um exército enorme. Se eles nos acham, nós não temos mais chance para continuar. E realmente iniciou uma guerra terrível. E Matityahu e seu grupo fugiram para as montanhas, para as cavernas, e começaram uma luta de guerrilha. Olhando nos números que nós temos hoje, o grupo do Matityahu e seus filhos começou com 3.000 pessoas, foi para 6.000 e terminou com 12.000. Isso é o exército inteiro, mas era um grupo de guerrilha mesmo. E os gregos sofreram percas enormes nessa guerra. Num lugar, a terceira guerra, chamada terceira guerra, o terceiro exército, eram 40.000 pessoas contra os 12.000 dos judeus, e eles tinham que fugir e se deram muito, muito mal. Matityahu teve 5 filhos. O maior se chamou
Jonathan. O segundo se chamou Shimon. Depois vem Yehuda, Elazar e Yohanan. Durante essa guerra, Matityahu faleceu, mas ele faleceu na casa dele. Dos outros 4, sobrou somente Shimon. Yehuda HaMaccabi, a palavra Maccabi significa Mi Kamocha Beilim Hashem. Quem que é nem você tão forte Deus? Isso era o símbolo deles, Maccabi. Yehuda HaMaccabi é um general com força enorme, um grande líder. Mas todos os 4 irmãos faleceram. Sobrou apenas Shimon. Elazar faleceu porque um elefante caiu em cima dele. Naquele tempo, não havia tanques de guerra que nem hoje, eram elefantes. E os gregos chegaram com elefantes. O elefante caiu em cima de Elazar, matou ele, e todos os irmãos, além do Shimon, morreram na guerra. Na verdade, os judeus também perderam muitas pessoas durante essa guerra. Essa guerra demorou alguns anos e os gregos perceberam que eles estão pagando um preço enorme. Um preço enorme. Decidiram que chega, foram até a cidade de Cesareia e ali ficaram. Depois isso virou uma cidade romana, nunca era considerado parte de Israel, é interessante, e o resto voltaram para a Grécia. A guerra ainda continuou algum tempo, porque sobraram alguns soldados, mas durante esse tempo, Shimon, o único dos irmãos que sobrou, voltou para Jerusalém. Ele foi para o templo sagrado. Naquele tempo ainda tinha muitos gregos nessa fortaleza de Antonidas, que hoje ainda tem sobra. Isso se encontra no lado norte do Monte do Templo. Ainda tem pedras que pertencem àquele prédio, é um prédio enorme. O Shimon, de uma forma muito inteligente, não quis lutar mais contra eles, mas simplesmente deixou eles sem comida. Passou algum tempo, eles se renderam, se entregaram. Quando chegou o dia do Hanukkah, quando chegou o dia 24, que é o dia de hoje, entraram no Bet HaMikdash e fizeram uma limpeza total, pegaram aquela estátua do Zuz, quebraram ela em pedaços, limparam o Bet HaMikdash e se prepararam para acender a menorá, que nem nós fizemos hoje à noite. Mas procuraram óleo que não foi profanado e não encontraram. Todo o óleo foi profanado, mas no lugar escondido era na terra. Encontraram um pote de azeite que normalmente dá um dia e deu para 8 dias. Um ano depois, estabeleceram os dias do Hanukkah, uma grande festa, uma festa de 8 dias em lembrança esse pote de azeite que eles encontraram. Ainda demorou alguns anos até resolver o assunto com a Grécia, expulsar eles totalmente, porque sobraram em vários lugares, alguns aqui, alguns ali. Tinha que resolver o assunto e finalmente, alguns anos depois, o assunto foi resolvido e o Shimon, o único filho que sobrou, se tornou tanto o sumo sacerdote como também o rei do Israel. Isso é a história condensada. Mas é interessante. Hoje estava assistindo uma aula do Rabino Sachs da Inglaterra, que acabou de falecer uns 30, 40 dias atrás.
sobre Hanukkah. E ele faz uma pergunta muito interessante sobre tudo que nós ouvimos hoje. E a pergunta do Rabino Sachs é o seguinte: quando olhamos no Talmud o que está escrito, tem o Talmud, Mesechet Tanit, Megillat Tanit, tem Mesechet Tanit, no fim um trecho Talmud que chama Megillat Tanit, quando fala sobre o que aconteceu durante Hanukkah, não se menciona o milagre do pote de azeite que durou 8 dias, quando tinha uma quantidade suficiente apenas para um dia. Se fala demais sobre a guerra, como poucas pessoas conseguiram vencer muitos, como pessoas que não eram tão bem armados, conseguiram vencer um dos maiores exércitos do mundo naquele tempo. Se fala sobre a guerra, as dificuldades da guerra, e a vitória que poucos eram contra muitos. Tem 2 livros chamados Macabeus 1, Macabeus 2. Nesses 2 livros se fala somente sobre a vitória da guerra. Nada sobre o pote de azeite. Nada. Em contrapartida, no Talmud, quase que não se fala sobre a guerra. Hanukkah é mencionado sobre o pote de azeite que eles acharam que era tão pouco óleo e durou para 8 dias. O Talmud fala do azeite, milagre do azeite, milagre do Hanukkah, mas o outro Talmud fala demais sobre a guerra. Os livros macabeus e os registros que tem no mundo naquele tempo falam demais sobre a guerra. É interessante que sobre o milagre de Purim encontramos poucos nos livros históricos. Sobre Hanukkah tem todos os livros sobre aquela guerra. Mas todos falam sobre a guerra, que é um milagre enorme, que um povo, com tão poucas pessoas, com um exército que não era nem bem exército, só era guerrilha, atacando assim de uma forma esporádica, ganharam contra um dos maiores exércitos do mundo. Isso é um milagre. Por que para alguns o milagre é sobre o pote de azeite e para alguns o pote de azeite não interessa tanto, é mais a guerra? E aqui vamos chegar para aquilo que nos interessa. Um pouco antes da destruição do segundo Bet HaMikdash, que é mais ou menos 200 anos após o milagre do Hanukkah, os sábios se juntaram e falaram o seguinte: será que vale a pena a gente anotar tudo o que aconteceu na guerra do Hanukkah, todos os acontecimentos, como que o Bet HaMikdash foi inaugurado nesse dia, como que eles encontraram tudo defilado, tudo profanado, e eles conseguiram deixar tudo em ordem mais uma vez, com a presença de Deus no templo. Será que vale a pena documentar esse assunto ou não? Alguns sábios falaram, é uma péssima ideia. Como que nós vamos festejar o milagre do Hanukkah, inauguração do templo, quando o nosso templo logo vai ser destruído? Não sabiam que logo que o templo vai ser destruído. O que as futuras gerações vão ficar alegres no dia? Vão falar que no tal data, 200 anos antes da destruição do templo, havia um povo que quis profanar o Bet HaMikdash, colocar um Zuz, um ídolo, vencemos e limpamos, santificamos o templo. Que adianta ficar alegre sobre um assunto assim quando hoje, e os tempos após a destruição do segundo, nós não temos mais o Bet HaMikdash, o templo? Será que isso vai poder ser dias da alegria? E os outros sábios responderam o seguinte: realmente, o que cabe a nós lembrar não é tanto a vitória que nós ganhamos na guerra, mas o que realmente nos interessa
para lembrar é o assunto do pote de azeite que durou 8 dias. Isso é o principal, o que nos importa hoje. O que está por trás dessa discussão? Porque quando voltamos para essa época, os guerreiros naquele tempo, aqueles que lutaram, eram chamados a família dos Hashmonaim. Isso é o nome deles, a família de Yehuda Maccabi e seus irmãos. Seu pai Matityahu era a família dos Hashmonaim. Apesar que eles lutaram, apesar que realmente entregaram suas vidas para salvar os Bnei Israel naquele tempo, para salvar a Terra Santa, mas dá para ver que esse reinado deles durou apenas 100 anos. E eles caíram na desgraça dos religiosos naquele tempo. Com tempos Hashmonaim, para quem conhece, viraram helenistas. Os próprios Hashmonaim viraram helenistas. E o motivo era, porque eles fizeram um grande erro. Shimon HaTzadik, ele era tanto rei como sumo sacerdote. Isso é algo que era proibido, era contra a vontade dos sábios naquele tempo. Sempre o lado político e o lado religioso que nós temos hoje nos Estados Unidos, a divisão entre religion e state, entre o governo e a religião, sempre é bem feito. Na hora que uma pessoa assumiu ambos os cargos, assim era na Grécia e na Roma, onde que o César era o próprio Deus. Ele era tanto uma figura religiosa e também governava. Israel nunca era assim. Quem governava era o rei, sumo sacerdote era responsável pela parte religiosa. E assim, entre a família dos Hashmonaim, havia muito briga pelo poder. 100 anos depois, Ptolomeu, representando Roma, já chegou na Terra Santa, e a partir de 100 anos após aquela guerra, últimos 100 anos, antes da destruição do segundo Bet HaMikdash, Israel era governado pelos romanos. Ou seja, era um prazo curto. Os Chachamim muito insatisfeitos. Começaram bem, terminaram mal. Aquela vitória não durou, mas uma coisa se durou. O milagre espiritual, que nós vencemos espiritualmente. Havia um grande risco que toda a nossa religião ia ser, de uma certa forma, destruída. Eles fizeram tudo, por bem e por mal, prometendo mundos e fundos para quem ia se juntar com as ideias dele, e ameaça de morte para quem não seguiu o seu caminho. Todos nós conhecemos a história de Hannah e seus 7 filhos, que pediram a Antíoco pediu para cada um dos 7 filhos para se curvar para um ídolo, senão ele vai pagar com a vida. Uma atrás do outro morreram. 7 filhos. A mãe Hannah levantou as mãos para Deus e falou: olha, eu acho que meu teste foi pior de Abraão e Yitzhak, quando ele precisava, foi ordenado para oferecer ele como sacrifício. Yitzhak era apenas um filho. Eu acabei de entregar 7 filhos de uma vez. E assim, era uma época terrível, que fizeram tudo para destruir a nossa religião. Queriam um intercâmbio entre os povos, não para aceitar os judeus como judeus. Queriam que os judeus se tornem com aqueles conceitos, aquelas crenças que realmente funcionavam na Grécia daquele tempo. O pote de azeite, o óleo puro que nós encontramos, que representa o lado espírito nosso, o lado espiritual nosso, e como que nós vencemos, limpamos o Bet HaMikdash, tiramos os sacerdotes que eram uma má influência, e foi introduzido de novo o trabalho sagrado do Bet HaMikdash.
E como aprovação e bênção de Deus, que aquele pouco óleo deu para 8 dias, mostrando uma vitória total da luz sobre a escuridão, daquilo que é sagrado sobre aquilo que é profano. Isso é o que nós devemos lembrar mais do que tudo. Porque também nos dias de hoje, quando o profeta fala HaChoshech Yichase Eretz, a escuridão encobre a terra, o que cada um de nós tem que fazer? Acender uma vela. O que representa a vela? Um pouco de luz. Sobre isso diz o nosso Rebbe, um pouco de luz expulsa muito escuridão. E também, pouco de luz, não precisa brigar, não precisa lutar com a escuridão. O que a escuridão faz quando ela percebe que o lugar está iluminado? Faz as malas e desaparece. Sozinho, ele percebe que ele não tem chance. Só que aqui tem uma lição importante. O nosso costume é cada noite acender mais uma vela. Primeira noite é uma, segunda noite é 2, 3, até que subimos para 8 velas. No Talmud tem uma discussão. A escola do Hillel falaram para fazer do jeito que nós fazemos. Cada noite mais uma. A escola do Shammai fala, vamos começar com 8 e terminar com 1. E as palavras do Bet Hillel, Mosif veholech, vamos cada vez acrescentando. Isso que é o nosso assunto. A luz de hoje, para amanhã é pouco. Vamos colocar mais um pouquinho de luz. Vamos ser proativos, cada vez iluminando mais o mundo. Cada vez mais pegar que essa luz da Torá, a luz da mitzvah, a luz de Deus, permeia o mundo inteiro. Nada mais forte, nada mais simbólico do que a luz. Por isso, a festa do Hanukkah é chamada a festa das luzes. Porque é isso que nos importa. A guerra, tudo bem, foi um grande milagre. Mencionamos isso aqui no Naval Anissim, mas não é o principal. Aquilo não durou tanto tempo, mas o milagre da luz continua até o dia de hoje. Prevalecemos, ganhamos, continuaremos cada vez mais forte. A alma da pessoa é a luz do Deus. Diz o Sagrado Zohar, uma pessoa sempre tem que se ver como que tem um pavio na sua cabeça, seu corpo é um pavio e a luz está em cima da sua cabeça. Diz o Zohar, te cuida que não falta óleo. As palavras dele, óleo não falta sobre a vela que está tua na cabeça, fornece ela com o óleo que precisa, óleo puro. E é interessante que os nossos rebes falaram sempre o seguinte, tem que sentar perto da vela e escutar bem o que a vela conta, porque a vela conta uma história inteira. Quando olhamos para a vela, percebemos o seguinte, perto do pavio, o fogo é mais escuro. Na medida que ele se afasta, ele fica mais claro, mais transparente. Perto do pavio ainda tem um pouco de briga. Por isso ele está escuro. Sobe um pouco, te eleva um pouco, nem briga tem mais. Está tudo claro, está tudo iluminado, com a luz pura, a luz de Deus. Quando olhamos para a luz da menorá, nós temos que ter o nosso commitment. Não vai faltar óleo e luz na nossa vida. Vamos iluminar o nosso mundo, cabe a nós, e cada vez vamos continuar crescendo, cada vez com mais luz, e mais luz, até que o nosso mundo inteiro vai se tornar uma chama grande, pronto para a vinda de Mashiach, logo em breve em nossos dias. Chazak Baruch para todos, e Hanukkah Sameach, Besimcha mesmo, com muita alegria.
Ok? Você, se alguém está querendo falar alguma coisa, bechavod. Não, vocês estão no mute. Vocês conseguem unmute. Conseguem? Tenta agora unmute. E agora? Uau! Não está funcionando, ninguém consegue falar. Coisa estranha. Ok, se não está funcionando, a Divina Providência quis que eu termine agora. Por isso eu desejo a vocês todos um Hanukkah Sameach. Até o próximo, se Deus quiser, nós vamos todas as noites ter quase lives. Nós vamos ter uma programação para quase cada noite do Hanukkah. Tem para amanhã e sábado à noite, tem domingo à noite, vamos ter todas as noites. Por isso, fica atentos olhando a nossa programação, porque tem bastante novidade para a frente. Boa noite para todos e Hanukkah Sameach.